o cavaleiro montado no cavalo branco. Em seguida viu o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro, e pisará as uvas no tanque do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Zacarias, capítulo 9. O castigo das nações vizinhas. Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas. Tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate, que fica perto daquelas cidades, também é do Senhor. E as cidades de Tiro e de Sidom, com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanta prata como se fosse pó, e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Tiro, e a cidade será destruída por um incêndio. Quando os moradores da cidade de Asquelon souberem disso, ficarão com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito, e o povo de Ecrom perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá, e Asquelon ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdod. O Senhor diz: eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue, nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus, e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ecrom também farão parte do meu povo, como aconteceu com os jebuseus. Vou defender o meu povo dos seus inimigos, e não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como tem sofrido. O futuro rei de Israel. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. A futura grandeza de Israel. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra, e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada, e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho quando é derramado em cima do altar. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país! Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Zacarias, capítulo 10. Deus promete salvar o seu povo. Peçam a Deus, o Senhor, que mande as chuvas da primavera, pois é Ele quem manda as nuvens e a chuva, para fazer com que os campos produzam colheitas para todos. Não adianta vocês consultarem os ídolos ou os médiuns, pois eles só dizem bobagens e mentiras. Os que explicam sonhos são falsos, e as suas palavras de consolo não ajudam nada. Por isso o povo vive aflito e anda sem direção, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor Deus diz: estou irado com os chefes estrangeiros que governam o meu povo, e vou castigá-los duramente.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou tomar conta do meu rebanho, o povo de Judá, e vou fazer com que eles sejam como o meu forte cavalo de guerra. Do meio deles virão todos os chefes, líderes militares e governadores do meu povo. Todos juntos vencerão e serão como os soldados que pisam os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque eu, o Senhor, estou com eles, e derrotarão até os inimigos montados a cavalo. O Senhor Deus diz: darei forças ao povo de Judá, salvarei o povo de Israel. Tenho compaixão deles e os trarei de volta do cativeiro. Será como se eu nunca os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, e atendo às suas orações. Os homens de Israel serão fortes como soldados, serão alegres como os que bebem vinho. Os seus descendentes ouvirão falar disso e ficarão contentes e alegres por causa do que eu, o Senhor, fiz. Chamarei o meu povo e os juntarei, pois eu os trarei de volta para o seu país. E serão novamente tão numerosos como eram no passado. Eu os espalhei pelas nações distantes, mas mesmo assim eles não têm esquecido de mim. Eles e os seus filhos continuarão vivos e voltarão de novo para a sua terra. Eu os farei voltar do Egito e da Assíria e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Serão tantos que não haverá lugar para todos. Atravessarão o Mar Vermelho e eu, o Senhor, baterei nas ondas e secarei as águas do rio Nilo. Destruirei o orgulho da Assíria e acabarei com o poder do Egito. Darei forças ao meu povo e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Zacarias, capítulo 11. A derrota dos reis cruéis. Líbano, abra suas portas para que o fogo acabe com seus cedros. Chorem, pinheiros, pois os cedros caíram. Aquelas belas árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos de Bazã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do rio Jordão foram derrubadas. Os 2 pastores. O Senhor meu Deus me disse: seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam. E depois que vendem a carne, dizem: graças a Deus ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Estes arrasarão o país e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões. Um eu chamei de bondade e o outro de união. E fiquei tomando conta do rebanho. Em um mês, acabei com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que vão morrer. Que sejam mortas as que vão ser mortas. E as que sobrarem, comam umas às outras. Depois, peguei o bastão chamado bondade e os quebrei como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: ponha este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois quebrei o segundo bastão, chamado união, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida o Senhor me disse: agora faça o papel de um pastor que não presta, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderem, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Ai do meu pastor que abandona o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho fique cego.